Essa videoaula é referente a um trabalho de caráter reavaliativo para se obter nota na disciplina de Teoria das Estruturas 1, ministrada pelo professor Adaildo Amorim. Este trabalho é composto pela aluna Rosilânia Ferreira da Silva, graduanda em Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas, Campus Sertão. Conteúdo abordado. Será abordado os seguintes conteúdos: equações diferenciais dos esforços internos solicitantes, vigas inclinadas, vigas Gerber e pórticos. Roteiro. Inicialmente falaremos de equações diferenciais de esforços internos solicitantes e falaremos também dos seguintes subtópicos: dedução das equações, explicar as relações entre esforços e carregamentos que podem ser estabelecidos a partir das EDES, quais os cuidados necessários para interpretar o diagrama a partir das equações diferenciais de esforços internos solicitantes. Há alguma situação onde a interpretação dos diagramas ou equações de esforços internos solicitantes não atendem? Vigas inclinadas. Vamos falar sobre aplicações na engenharia civil, particularidades para os cálculos de esforços internos solicitantes e o traçado de seu diagrama. E seguiremos também com a resolução da aplicação, referente ao tema vigas inclinadas. No caso, a aplicação 1 diz que pede que obter as equações dos esforços internos solicitantes e traçar seu diagrama para modelo de cálculo estrutural abaixo, que foi determinado como uma viga inclinada com um carregamento concentrado em cima de 50 kN, outro distribuído de 30 kN com a cota vertical de 3 metros e as cotas inferiores nós temos uma de 1,5 metros, mais uma de 1,5 e uma de 2 metros. Seguindo, o roteiro diz que falar sobre vigas Gerber, a aplicação na engenharia civil, particularidades para os cálculos de esforços internos solicitantes e o traçado de seus diagramas. E em seguida, vai ser resolvida a aplicação 2, onde a mesma pede que obter as equações de esforços internos solicitantes e traçar o seu diagrama para modelo de cálculo estrutural. Como nós podemos ver na nossa ilustração, nós temos um carregamento de 50 kN, outro de 20 kN por metro, um momento, e temos também mais uma força de 30 kN por metro. As cotas inferiores, como a gente pode ver aqui abaixo, uma de 2 metros, seguido com mais uma de 2 metros, mais uma de 2 metros e 3 cotas de 1 metro. E continuando, vai ser falado sobre pórticos. Falar sobre aplicações na engenharia civil, particularidades para os cálculos das esforços internos solicitantes e o traçado de seus diagramas. E em seguida vai ser resolvida a aplicação 3, onde a mesma diz que obter as equações dos esforços internos solicitantes e traçar seus diagramas para o modelo de cálculo estrutural abaixo. A nossa ilustração tem um carregamento de 5 kN por metro, um de 15 kN por metro, tem um ângulo de 60 graus e as cotas do lado direito vertical tem uma de 1,5 metros, mais uma de 1,5 metros, uma cota inferior de 3 metros e mais
um carregamento de 10 kN. Equações diferenciais dos esforços internos solicitantes. Dedução das equações diferenciais. Bom, nós temos aqui uma viga de comprimento dx. Temos aqui os momentos, momento barra x distribuído. Temos aqui um carregamento Q barra x distribuído transversalmente. Bom, o comprimento da nossa viga é o P barra x. Perdão, o comprimento é ΔX. Tem uma força distribuída P barra x longitudinalmente. Aqui nós temos a posição do cortante para baixo. E o cortante é QX mais ΔQ. Temos aqui o normal nessa posição, que é NX mais ΔN. E o momento MX mais ΔM. Aqui o sentido do giro do momento é no sentido horário. Temos o momento MX, o cortante para cima QX e o normal NX. Para começar, nós vamos fazer para os esforços normais. O somatório das forças longitudinais são igual a zero. Aí eu tenho que aqui o normal de x é negativo, porque ele está, como a gente adota o sentido positivo de giro do momento como está apontando para a esquerda a nossa força, aí vai ser negativo, porque está ao contrário em relação ao eixo x. Aí vai ser menos n de x mais n de x mais ΔN. N de x aqui mais ΔN mais P barra x vezes ΔX igual a zero. Como eu quero achar o meu ΔN, eu isolo ele. E aqui eu vou cortar o n menos n de x e o mais n de x. Aí vou isolar o ΔN, que vai ficar igual. Como passa para o segundo membro, isso aqui vai passar negativo. Aí vai ficar menos P barra x dx. Aí esse ΔX passa dividindo. Aí eu tenho aqui dN sobre ΔN sobre ΔX, que é igual a menos P barra x. Aí quando o meu ΔX vai tender a zero, eu vou calcular a derivada, que é dN de x sobre dx, que é igual a menos P barra x. Com isso a gente termina a dedução para o esforço normal e segue para deduzir os esforços cortantes. Somatório da força transversal igual a zero. Eu tenho que o cortante de x é positivo porque está apontando para cima, menos Q de x mais barra x, aqui é negativo porque está apontando para baixo, menos Q barra x dx igual a zero. Como eu quero achar o cortante, eu isolo o delta, a variação do cortante no caso, eu isolo delta Q, que é igual, aqui eu vou cortar esse Q de x com esse Q de x, passo esses outros membros esses outros valores para o segundo membro, e ele passa negativo, menos que barra x dx passa negativo. Aí eu tenho que esse ΔX vai passar dividindo aqui, vai ficar ΔQ sobre ΔX igual a menos Q barra x. Aí, quando o ΔX vai tender a zero, eu vou calcular a minha derivada, que vai ser d de Q de x sobre dx. Isso vai ser igual a menos Q barra x.
Aí com isso a gente calcula também a dedução, faz a dedução das equações diferenciais para o momento fletor. E a soma dos momentos do momento fletor tem que ser igual a zero. Eu tenho aqui, primeiro momento, menos o cortante vezes a variação dx, negativo, porque o sentido de giro é no sentido horário, e o sentido adotado como positivo é o sentido anti-horário, por isso negativo. Menos m de x, mais m de x, mais dx, mais delta m. Mais q barra x dx vezes delta x sobre 2 mais m barra x vezes delta x igual a zero. Eu quero achar o meu delta m, eu isolo ele e passo os outros valores para o segundo membro, que eu vou ter cortante de x dx menos q barra x vezes delta ao quadrado de x sobre 2 menos m barra x dx. Aí eu passo o delta x dividindo para cá e digo que delta m sobre delta x é igual ao meu qx menos q barra x vezes delta x sobre 2 menos m barra x. Aqui, quando o meu delta x tender a zero, eu vou ter minha derivada, que vai ser d de m de x sobre dx igual ao meu cortante de x menos m barra x. Com isso, eu termino de deduzir as equações diferenciais. Explicar as relações entre esforços e carregamentos que podem ser estabelecidas a partir das equações diferenciais de esforços internos solicitantes. Bom, sobre isso, nós podemos dizer que os esforços seccionais são divididos a capacidade da barra em transmitir esforços e por a barra estar em equilíbrio. Cada uma das partes em que se supõe a sua divisão contínua em equilíbrio sob a ação dos esforços externos e dos esforços seccionais. Além disso, como a barra se deforma devido às ações externas, os esforços seccionais estão associados à parcela dessa deformação. Segundo as análises realizadas anteriormente, entendemos que os esforços internos solicitantes dependem do tipo de carregamento aplicado na barra. Se é um carregamento distribuído ou concentrado, uma certa quantidade de fatores pode modificar o esforço interno solicitante. De acordo com o comportamento, temos um esforço normal, um esforço cortante, um momento fletor, um momento torsor, especificado naquela barra. Continuando, nós temos a seguinte pergunta: quais os cuidados necessários para interpretar diagramas a partir das equações diferenciais de esforços internos solicitantes? Há alguma situação onde a interpretação dos diagramas ou equações de esforços internos solicitantes não atendem às equações diferenciais de esforços internos solicitantes? Bom, pessoal, nós devemos ter o máximo de cuidado ao analisarmos um diagrama de esforço interno solicitante, pois cada nomenclatura tem um significado específico e nos demonstra a maneira que a barra está se comportando em determinado esforço a qual ela está sendo submetida, pois existem situações em que a interpretação de esforços não vem a atender às equações diferenciais de esforços internos solicitantes. Seguindo, nós vamos falar sobre vigas. O modelo estrutural em vigas tem barras dispostas sequencialmente em uma mesma linha reta horizontal, sob carregamento que a solicita no plano vertical, de maneira que desenvolve um momento fletor de vetor representativa no normal a esse plano, o esforço cortante vertical e eventualmente o esforço normal. As vigas mais usuais são as biapoiadas, em balanço e inclinadas.
A distância entre dois apoios consecutivos de uma viga é denominado vão. Bom, vamos falar sobre algumas características de vigas. São elementos essenciais na construção de pórticos. As vigas, elas são muito usadas em cobertas e elas têm características arquitetônicas. Os valores dos esforços internos são cotados perpendicularmente ao eixo do elemento estrutural, no caso em relação aos cálculos de uma viga. A projeção longitudinal da reação vertical do apoio B promove uma descontinuidade no esforço normal. Já a projeção transversal da reação vertical no apoio B promove uma descontinuidade no esforço cortante. A força vertical uniformemente distribuída ao longo da direção inclinada apresentada nos modelos dos cálculos, pode ser facilmente decomposta em forças uniformemente distribuídas nas direções longitudinais e transversais. A partir das equações diferenciais de equilíbrio, validam-se as distribuições lineares dos esforços normal e cortante. Dessa forma, na ausência de momentos distribuídos, o momento fletor assume uma distribuição quadrática. Aplicação de vigas inclinadas na engenharia civil. Inicialmente nós vamos estar apresentando a nossa ilustração, que é um exemplo forte de viga inclinada, que é a nossa imagem 1, que é o Estádio Olímpico de Pequim, conhecido como Ninho. E nós podemos dizer sobre essas aplicações que as vigas inclinadas são elementos estruturais de grande importância em edificações, e suas aplicações são muito utilizadas em pontes e passarelas, assim como destinadas à sustentação de outros elementos estruturais e ou distribuição de esforços internos solicitantes. Também é utilizada em projetos arquitetônicos que desejam que o usuário tenha uma visão de uma edificação com traços de modernidade. Particularidades para os cálculos dos esforços internos solicitantes e o traçado de seus diagramas. Para demonstrar essas particularidades, nós vamos inicialmente começar falando o quê? Quando a gente vai traçar o diagrama de uma viga inclinada, isso se dá da seguinte forma. Se for pela esquerda, se for inicialmente pela direita, o esforço cortante ele fica negativo, o normal fica positivo e o momento fletor ele é no sentido anti-horário. Já se a gente estiver trabalhando pela esquerda, o cortante será positivo, o normal será negativo e o momento fletor será no sentido horário. Seguindo com o mesmo tópico, nós vamos falar sobre um exemplo em relação às particularidades de vigas inclinadas. Nós temos aqui uma ilustração de uma viga onde ela tem dois apoios, o A e o B, e ela de A a B ela tem uma distância L e seguindo de B uma distância L sobre 2, divididos em duas seções, seção 1 e seção 2. Os cálculos das reações de apoio, nosso exemplo é dado da seguinte forma: o somatório das forças em X tem que ser igual a 0, o somatório das forças em Y tem que ser igual a 0, e o somatório dos momentos em relação a A tem que ser igual a 0. Logo, HA igual a 0, VA mais VB menos
3QL sobre 2 é igual a zero. E seguindo, em relação aos momentos, nós temos que VB L vezes cosseno de θ menos 3QL sobre 2 vezes 3L sobre 4 vezes cosseno de θ é igual a zero. Assim, isolando o VB, nós temos que o mesmo é igual a 9QL sobre 8. Já o VA isolado é dado que é igual a 3QL sobre 8. E os cálculos dos esforços solicitantes, do exemplo, nós vamos falar sobre a seção 1 para enfatizar isso. A seção 1 segue de 0 a L. Nesse intervalo, nós temos que o NS é igual a menos HA vezes o cosseno de θ menos VA vezes seno de θ mais o QS seno de θ. Isso é igual a menos 3QL sobre 8 vezes seno de θ mais QS vezes seno de θ. QS é igual a menos HA vezes seno de θ mais o VA vezes o cosseno de θ menos QS vezes o cosseno de θ. E isso é igual a 3QL sobre 8 vezes o cosseno de θ menos o QS vezes o cosseno de θ. Já o M, que é o momento S, é que foi dado da seguinte forma: menos HA vezes o seno de θ mais o VA vezes o seno, VA seno de cosseno de θ menos o QS vezes S sobre 2 cosseno de θ, e é igual a 3QL sobre 8 S vezes cosseno de θ menos Q sobre 2 S ao quadrado cosseno de θ. O diagrama do exemplo dado sobre vigas inclinadas, ele, como a gente tem a demonstração, no lado superior ele ficou positivo, do lado inferior ele ficou negativo, e o segundo, em relação ao momento, ele ficou positivo do lado inferior e negativo do lado superior. Resolução da aplicação 1. Bom, a aplicação 1, ilustrada aqui, é referente a uma viga inclinada, que é composta por uma força concentrada de 50 kN. Aqui nós temos uma segunda força distribuída em formato triangular de 30 kN por metro. Temos também um apoio. Esse apoio é de primeiro gênero. E temos aqui um segundo apoio de segundo gênero. Temos aqui também uma cota vertical de 3 metros. E temos aqui uma cota do apoio, do primeiro apoio até a força concentrada de 50 kN, uma cota de 1,5 metros. Temos aqui uma outra cota de 1,5 metros e uma terceira cota de 2 metros. Para resolver o nosso problema, nós vamos trabalhar com 3 seções. Vamos dividir a nossa figura em 3 seções. Seção 1, seção 2 e seção 3. Bom, apresentado o nosso problema, nós vamos agora determinar o diagrama de corpo livre da nossa figura, que é dado da seguinte forma. Nós temos aqui o ponto A, o ponto B, e nós temos aqui o apoio, o primeiro apoio de primeiro gênero está gerando uma reação vertical no ponto A. Como ele é de primeiro gênero, ele permite movimento horizontal. Aí logo ele tem uma reação vertical. Já aqui no ponto B, o nosso apoio de segundo gênero, ele não permite reação.
não permite movimento, nem na horizontal e nem na vertical. Logo, ele tem duas reações, uma reação horizontal e uma vertical. Aqui nós temos a força concentrada de 50 kN e para determinar a próxima força, nós vamos transformar o carregamento distribuído triangular em uma força concentrada. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Como a base do nosso triângulo foi determinado através de trigonometria, que é igual. Usando esse triângulo, nós temos que essa altura é de 3 metros e essa base de 2 metros. E usando trigonometria, a fórmula de Pitágoras, que foi h igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, eu obtive que h foi igual a 3,6 metros. Logo, h é a base do triângulo. Assim, nós podemos calcular a área, que é a base vezes a altura. Como eu tenho a base e a altura é 30, eu posso determinar que a minha força concentrada é 3,6 vezes 30 dividido por 2, que é igual a 54 kN. Logo, ela está localizada nesse ponto. Por que ela está localizada nesse ponto? Porque, por definição, essa força vai ser aplicada no centroide do triângulo, que equivale a 1/3 da base em relação ao ângulo reto. Agora eu vou determinar o meu ângulo θ, que vai ser igual a tangente. A tangente é determinada, lembrando que a tangente é determinada pelo seno dividido pelo cosseno, ou pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como o cateto oposto foi 3 e o cateto adjacente foi 2, eu tenho que θ é igual a tangente inversa de 3 sobre 2, que é igual a 56,3 graus. Meu θ é igual a 56,3 graus. Agora, nós vamos determinar o ângulo φ, que se encontra nessa região aqui. Como a minha força está aplicada aqui e esse ângulo aqui total é 180 graus, eu tenho que 90, como essa força está aplicada perpendicularmente à nossa viga inclinada, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, e como aqui θ equivale a 56,3 graus, mais φ, esse total aqui de ângulo vai ser 180 graus. Logo, nós temos 90 mais 56,3 graus mais φ igual a 180 graus. Isolando o meu φ, eu tenho que o mesmo foi igual a 33,7 graus. Agora, o próximo passo é decompor a minha força de 54 kN. Como eu vou fazer isso? Vou usar o seno e o cosseno do ângulo φ. Para decompor no eixo X, eu uso o cosseno de φ, que é 54 cosseno de φ. Para o eixo Y, eu vou usar o seno, que é 50, no caso vai ser 54 seno de φ.
No eixo X, eu obtive uma força de 44,9 kN. E ao decompor no eixo Y, eu tive uma força de 30 kN. O próximo passo da nossa videoaula será determinar algumas distâncias que serão viáveis para o cálculo do momento mais à frente. Vamos encontrar agora essa distância y, que está localizada aqui no diagrama de corpo livre da nossa viga inclinada, daqui até aqui. Bom, nós temos a hipotenusa do nosso triângulo de 1,2, temos um ângulo θ encontrado mais atrás de 56,3 graus. E para encontrar essa distância y, nós vamos usar a trigonometria. Como por definição o seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu vou ter que seno de 56,3 graus é igual a y sobre 1,2. Isolando y, eu tenho que 1,2 vezes seno de 56,3 graus. E fazendo as multiplicações, eu tenho que y é igual a 1 metro. Ainda no meu triângulo, eu vou querer encontrar agora a minha distância y. A minha distância x, perdão. Ela está localizada no meu diagrama de corpo livre, aqui. E x será calculado através do teorema de Pitágoras, o qual é igual a x igual a raiz quadrada de 1,2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Lembrando que 1,2 e 1 são catetos. E x foi igual a 0,66 metros. Tendo essas distâncias, eu vou agora calcular o somatório das forças em relação a primeira em relação ao eixo x e o segundo somatório em relação ao eixo y. Bom, em relação ao eixo x, eu tenho as seguintes forças. Tenho a reação horizontal em B e tenho uma força de 44,9 kN. Aqui no diagrama, eu tenho que a reação horizontal em B, ela é positiva. Por que ela é positiva? Porque ela está no sentido positivo em relação ao eixo x. Já a minha força de 44,9 newtons, que também está no eixo x, ela vai ser negativa, porque ela está no sentido contrário em relação ao meu eixo. E esse somatório, ele tem que ser obrigatoriamente, por definição, igual a zero. Assim, eu isolo a minha reação horizontal B e tenho que a mesma é igual a 44,9 kN. Já que, passando para o primeiro membro, ele vem positivo. Seguindo com o somatório, agora em relação ao eixo Y, eu tenho uma força de 50 kN, tenho mais uma de 30 kN e tenho uma reação vertical em A e tenho uma reação vertical em B. Voltando para o meu diagrama de corpo livre, eu posso determinar que a minha força 50 kN ela vai ser negativa. Por que ela vai ser negativa? Porque ela está no sentido contrário em relação ao eixo Y. Já a minha força de 30 kN, ela também será negativa. Por quê? Pelo mesmo motivo que a força de 50 kN. Ela será negativa porque ela está no sentido contrário em relação ao meu eixo Y. Minha reação vertical em relação a A é essa. Ela será positiva porque ela está no sentido positivo do meu eixo Y.
E a minha reação vertical em B, ela também será positiva pelo mesmo motivo da reação vertical em A, porque ela está no sentido positivo em relação ao eixo Y. Analogamente ao somatório das forças em relação ao eixo X, essa também será igual a zero. As forças em relação ao eixo Y, tudo será igual a zero. E isolando as minhas forças, as minhas reações e fazendo as seguintes subtrações e somas, eu tenho que a reação vertical em A mais a reação vertical em B foi igual a 80 kN. Seguindo, o próximo passo é calcular o momento em B. O somatório do momento em B foi dado da seguinte forma: 50 vezes 3,5 mais 30 vezes 1,34 mais 44,9 vezes 2 menos RVA, que é a reação vertical em A, vezes 5. Por definição, o somatório também tem que ser igual a zero. Agora, por que é positivo essas forças e outras negativas, e por que desses valores aqui, que elas estão sendo multiplicadas? Bom, por definição, para encontrar o momento, ele é dado pela a força vezes o braço, que é o deslocamento. Assim, o meu 50, a minha força aqui de 50 kN, ela tem um braço de 3,5 em relação ao ponto B. E ela está no sentido anti-horário. Como a gente inicialmente determinou que o momento seria positivo em relação ao sentido anti-horário e negativo em relação ao sentido horário. Logo, será positiva, porque está no sentido anti-horário. Era 50 vezes o braço, que é 3,5. A próxima força, que está compondo o nosso somatório dos momentos, é de 30 kN. E o braço dela é de 1,34. Por que de 1,34? Porque a minha força, vou mostrar aqui como foi feito esse cálculo. A minha força está concentrada nesse ponto aqui, a de 30 kN. E eu tenho uma distância aqui total de 2 metros. Como ela está concentrada aqui, eu tenho que determinar esse braço aqui. Essa distância total é de 2 metros. E eu tenho essa distância aqui que foi determinada de 0,66. Logo, eu posso dizer que 2 menos 0,66 é o valor desse braço, que deu 1, como a gente pode ver aqui, 1,34. E vai ser positiva porque ela também está aqui, ela vai girar no sentido anti-horário. 1,34, essa cota que segue daqui até o ponto. E nós temos aqui mais uma força de 44,9 kN. Ela está aqui também, mostrando como foi calculado o braço, que é igual a 2. Ele foi calculado da seguinte forma: como ela está apontando aqui, eu tenho essa distância total de 3 e tenho essa encontrada aqui de 1 metro. O braço será 3 menos 1, que será igual a 2. Em relação ao meu ponto B. Como ela vai girar no sentido anti-horário, ela também será, como a gente pode ver, positiva. A próxima força será a minha reação vertical em A. Vamos localizar o nosso diagrama de corpo livre. Ela está localizada aqui. Ela está a uma distância de 5 metros em relação ao ponto B. Como ela está apontando para cima, ela vai girar nesse sentido, no sentido horário.
Aí o sentido horário, ele é, em relação aos momentos, ele é negativo. Como o anti-horário foi determinado positivo, o horário será negativo. Então vai ser a reação vertical em A vezes 5. E tudo isso igual a zero. Vamos fazer... Foi feito as multiplicações das forças vezes os braços e feito os somatórios, e depois a gente isolou a reação vertical em A, que era o que a gente queria encontrar, e encontramos que a mesma foi igual a 305 sobre 5, e encontramos que foi igual a 61 kN. Como a gente encontrou a reação vertical em A, e mais acima a gente disse que a reação vertical em A mais a reação vertical em B foi igual a 80 kN, eu posso substituir a reação vertical em B aqui e passar ela para o outro membro e dizer que, como ela passou para o outro membro, ela vem negativa. Aí, no caso, eu vou ter 80 menos 61. E a reação vertical em B foi igual a 19 kN. Como a nossa figura foi dividida em 3 seções, nós vamos trabalhar agora com a seção 1. Ela varia de 0 a 3,6. Convencionou-se orar para a direita. E feito isso, nós temos aqui o nosso carregamento distribuído em formato triangular. Na ponta da seção nós temos os esforços: cortante para cima, o normal e o momento. Aqui embaixo nós temos as reações. Em relação à vertical, nós temos a 19 e a reação horizontal 44,9. Anteriormente, a altura do nosso triângulo era 30, para a base 3,6. Agora, no nosso caso, nós temos a altura H para a base X. E fazendo meio para os extremos, nós encontramos que o H é igual a 30x dividido por 3,6, que H é igual a 8,33x. Com isso, nós vamos calcular agora os diagramas. Diagrama de esforço normal é dado da seguinte forma: o menos N, que é o normal, que está localizado aqui no nossa ilustração, ele vai ser negativo, porque apontando para cima. Já o 19, ele também vai ser negativo, porque quando eu der aqui um cosseno de φ, ele vai ficar apontando para cima também, por isso ele vai ficar negativo. Aí φ equivale a 33,7 graus, que foi encontrado mais atrás. Mas a próxima força é 44,9. Vai ser positiva, porque ela está no sentido horizontal, e quando eu der um cosseno de θ, ela vai, como o θ foi encontrado anteriormente no valor de 56,3 graus, ela vai ficar positiva quando eu der um cosseno de 33, cosseno de 56,3 graus. Vai ser igual a zero, porque por definição também o somatório tem que ser igual a zero. Aí eu isolo N e resolvendo aqui as multiplicações, fazendo as seguintes somas, eu obtive que após a igualdade é menos 9,1 kN. Multiplicando isso aqui por menos 1, N vai ser igual a 9,1 kN. Agora, próximo passo, calcular o diagrama do esforço cortante. Nós temos aqui a primeira força, a força concentrada, que é calculada
através da área do nosso triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. A base é x, a altura é 8,33x, dividido por 2 é negativo porque está apontando para baixo, mais 19, que é a próxima força, vezes o cosseno de 56,3 graus, mais... Por que é positivo a força 19? Porque se eu der um cosseno de θ, que ela vem para cá, para o eixo y, ela vai ficar no sentido positivo em relação ao nosso eixo. Por isso, aí continuando, a próxima soma é a próxima força de 44,9. Essa força também vai ser positiva, porque quando eu der aqui um φ em relação ao eixo y, ela vai ficar apontando para cima também. Por isso positiva. Vezes o cosseno do φ, no caso, que é 33,7 graus. Mais o Q, que é o cortante, apontando para cima, por isso positivo, e igual a zero. Aqui eu estou isolando o Q, que aí o mesmo foi igual a 4,165x ao quadrado menos 47,84. Agora nós vamos calcular o diagrama do momento fletor. É bom fazer uma observação que inicialmente foi determinado que o sentido do giro positivo é quando ele girar no sentido anti-horário, e quando o momento de girar no sentido horário será negativo. Bom, inicialmente é negativo m, porque como a gente pode ver aqui, ele vai girar no sentido horário. Próxima força é 4,165x ao quadrado, vezes o braço, que é 1/3 de x. Ela é negativa porque ela vai girar no sentido anti-horário, perdão. Mais 19 está localizada aqui. Aí eu vou dar um cosseno de θ e ela vai ficar localizada aqui no eixo y, e o sentido de giro dela é no sentido anti-horário. Ela vai girar assim, e ela tem que multiplicar ela pelo braço, que é x. E a próxima força é 44,9 vezes cosseno de 33,7 graus. Como a gente pode ver aqui no nosso diagrama de corpo livre, eu vou dar um cosseno de φ, ela vai ficar localizada aqui no eixo y, e o sentido de giro dela vai ser anti-horário, e por isso que é positivo, vezes o braço, que é x. E eu tenho que obrigatoriamente igualar isso a zero. Quando eu igualo a zero, eu vou e isolo m, e quando eu faço as devidas multiplicações e somas aqui na nossa equação, eu tenho que m é igual a menos 1,388x ao cubo mais 47,89x. Vamos resolver agora a seção 3, ainda da aplicação 1. A seção 3 ela varia de 0 a 1,5. Convencionou-se olhar para o lado esquerdo. Aqui nós temos uma reação vertical em A. Aqui nós temos o cortante para baixo. Nós temos o momento e nós temos também aqui a normal. Como N ele está no sentido de x positivo, então vai ser N, e tem que obrigatoriamente igualar isso a zero. N vai ser igual a zero. Já o cortante, ele está negativo porque ele está apontando para baixo em relação ao eixo y, mas a reação vertical em A, ela é positiva, como nós podemos ver, porque ela está apontando para cima. Isso tudo tem que ser igual a zero. Como eu quero achar o cortante, eu isolo o mesmo, passo para segundo membro, RVA, e substituo, como eu encontrei anteriormente, o valor de RVA, eu posso dizer que cortante é igual a 61 kN.
E seguindo, nós vamos calcular agora, tentar achar M, que é o momento. Ele está no sentido anti-horário. Como por convenção a gente adotou que o sentido anti-horário é positivo e o horário negativo, como ele está no sentido anti-horário, ele vai ficar aqui positivo. RVA, a reação, ela está apontando para cima, ela é negativa porque ela vai girar no sentido horário em relação vezes o braço, no caso, que é x. Aí fica menos RVA vezes x igual a zero. Aí, como eu quero achar M, eu isolo ele, passo RVA para o segundo membro, ele vem positivo, vezes o x, o braço, substituo o valor de RVA, que eu encontrei anteriormente nos cálculos feitos, e obtenho que M é igual a 61x. Agora, nós vamos calcular a seção 2. A seção 2 é a seção que varia também de 0 a 1,5. Tenho aqui uma força concentrada de 50 kN. Aqui eu tenho uma reação vertical em A. Tenho aqui o parâmetro X. Tenho aqui o cortante para baixo, representado pela letra Q. Tenho aqui o momento M e tenho aqui a normal. Aqui, como a normal está no sentido x positivo, ele vai ser positivo aqui igual a zero. Já a cortante aqui, como ele está apontando para baixo, ele vai ser negativo. O 50 é uma força e ela também está apontando para baixo em relação ao eixo Y, por isso ela está negativa. Mas RVA já é notável que ela é positiva, porque ela está apontando para cima em relação ao eixo Y. E eu igualo isso a zero. E seguindo, eu isolo Q, ele passa com um sinal trocado para o primeiro membro, e que ele vai ser igual a menos 50 mais RVA. Como eu encontrei o RVA, que foi 61, eu vou fazer aqui essa soma. Menos 50 mais RVA é igual a 11 kN. Para calcular o momento, lembrando que o sentido anti-horário ele é considerado positivo aqui nos nossos cálculos, e no sentido horário ele é negativo. M está no sentido anti-horário, como a gente pode ver aqui, por isso ele vem para os cálculos com sinal positivo. Já o RVA, que é uma reação vertical em A, ela está apontando para cima e ela vai gerar no sentido horário. Por isso que ela está negativa, vezes no caso 1,5 mais x, que é o braço, mais 50 vezes x. Esse 50 é nosso carregamento aqui concentrado, vezes o x, que é o braço. Ele vai girar no sentido anti-horário, como a gente pode ver. Logo, o sinal é positivo. A gente iguala a zero, como as outras equações também. E como a gente tem o objetivo de encontrar M, a gente substitui aqui os valores e passa o M para o primeiro membro e os demais para o segundo membro da nossa equação. E substitui aqui o RVA, como ele é 61, vezes 1,5 mais x, menos 50x. Ainda na aplicação 1, vamos determinar agora o diagrama dos esforços internos solicitantes. O diagrama do esforço normal é a ilustração aqui presente, onde na seção 3 e 2 foi igual a zero. Já aqui na seção 1 ele foi 9,1 positivo. Já aqui, nosso diagrama de esforço cortante, na seção 3 foi positivo,
igual a 61 kN. Na seção 2 foi positivo, decaiu um pouco, mas foi positivo, para 11 kN. Aqui na seção 1 ele se comportou como uma parábola, que foi de 6,11 kN positivo para 47,84 kN negativo. Nosso próximo é o diagrama do momento fletor. Como pode ser observado, aqui na seção 3 ele foi positivo, que variou de 0 a 91,5 kN. Na seção 2 ele foi de 91,5 kN a 108 kN positivo. E na seção 1 ele foi decaindo, foi de 107,64 para 0 positivo. Agora vamos falar sobre vigas Gerber. As vigas biapoiadas e em balanço são muito utilizadas em forma composta, apoiando-se umas sobre as outras, e em apoio externo, construindo um conjunto estável denominado vigas Gerber. As vigas Gerber consistem na associação de vigas com estabilidade própria com outras sem estabilidade. Nesta associação, as vigas com estabilidade própria suprem as demais dos vínculos que lhes faltam, ficando o conjunto estável. A ligação entre as partes se dá por meio de articulações fixas ou móveis. O aparecimento das vigas Gerber ocorreu para resolver problemas de ordem estrutural e construtiva. A Gerber tem lugar de importância na engenharia estrutural e a tendência é de cada vez mais serem utilizadas, tendo em vista o desenvolvimento das técnicas de pré-fabricação e montagem de estruturas. Temos aqui uma ilustração de uma viga Gerber e sobre isso vamos falar da aplicação da Gerber na engenharia civil. As vigas Gerber é amplamente utilizada na construção de pontes, passarelas, em arquibancadas de estádio de futebol e muitas construções que utilizam materiais pré-moldados. Particularidades para os cálculos dos esforços internos solicitantes e o traçado de seu diagrama. As vigas Gerber têm o mesmo comportamento das vigas comuns. As barras constituintes das vigas Gerber são dispostas horizontalmente, com a natural definição dos lados superiores e inferiores, necessário à identificação do sinal do momento fletor. Os esforços seccionais podem variar ao longo de cada barra. Eles são funções de uma coordenada segundo o eixo da barra e têm apresentações gráficas denominadas diagramas de esforços seccionais. Esses diagramas são traçados transversalmente e em lados bem definidos de linhas de referência que em geral são escolhidas como paralelas às barras. Convencionou-se em construção de concreto armado determinar o lado do traçado do diagrama do momento fletor, por provocar tração nas fibras longitudinais. Para indicar o lado em que devem ser colocados os vergalhões, convencionou-se traçar o diagrama do momento fletor, DN, ao lado da linha de referência correspondente ao lado tradicional da barra. Quanto ao diagrama dos esforços cortantes, DU, convencionou-se representar esse esforço quando positivo no lado superior da linha de referência e quando negativo no lado inferior dessa linha. Assim, em cálculos desse esforço a partir do lado esquerdo,
das barras, o diagrama desse esforço indica o sentido de atuação das forças transversais à barra. Continuando a nossa videoaula, agora resolvendo a aplicação 2. Na aplicação 2, nós temos uma viga Gerber. Como nós podemos ver na nossa ilustração, inicialmente, a nossa viga Gerber é composta por um apoio de primeiro gênero, em seguida, um apoio de segundo gênero. Aqui nós temos um Gerber, temos aqui mais um apoio, só que nesse caso de primeiro gênero. Temos aqui uma força de 50 kN com um ângulo de 30 graus, uma força concentrada, temos uma força distribuída de 20 kN por metro em formato retangular. Temos aqui um momento de 10 kN por metro e temos mais uma força distribuída de 30 kN por metro. Temos aqui 3 cotas seguidas de 20 metros, mais 3 cotas de 2 metros, mais 3 cotas seguidas de 1 metro cada. Bom, nós vamos, para facilitar os nossos cálculos, dividir a nossa figura em 3 figuras. A primeira segue do primeiro apoio até o segundo apoio, no caso aqui. A segunda figura segue do segundo apoio até o Gerber, e a nossa terceira figura segue do Gerber até o final. Pronto. Feito isso, o próximo passo é fazer o somatório das forças em relação ao eixo X e ao eixo Y. Para o eixo X, lembrando que esse somatório é da figura 1. Vamos fazer somatórios para a figura 2 e também para a figura 3. Nesse caso, nós vamos trabalhar agora com a figura 1. O somatório das forças em relação ao eixo X é igual a 0. Substituindo aqui as nossas forças que nós temos em relação ao eixo X, vamos ter menos 50 vezes cosseno de 30 graus. Por que menos 50? Porque o sinal, o nosso 50, a nossa força 50, ela está apontando no sentido contrário em relação ao eixo X, o eixo que eu estou trabalhando no momento, vezes o cosseno de 30, já que o eixo X eu estou trabalhando com cosseno, mais a reação horizontal em B. Existe uma reação horizontal no ponto B, que é um apoio de 2 gêneros, de segundo gênero. Eu igualo isso a 0 e em seguida eu isolo o HB, que é o que eu quero encontrar. E fazendo a multiplicação de menos 50 vezes cosseno de 30, eu tenho que o mesmo for igual a 43,3 kN, ou seja, HB. Seguindo, nós vamos fazer agora o somatório das forças em relação ao eixo Y, igual a 0. Com isso eu tenho menos 50 vezes seno de 30 graus. Em relação ao eixo Y, o 50 é negativo, porque está apontando para baixo. Vezes seno de 30. Por que seno? Porque no eixo Y eu trabalho com seno. Vezes o ângulo que a força está formando, que é 30 graus. Menos a nossa força distribuída de 20 kN por metro, nesse caso está transformada em uma força concentrada. Como é que eu faço isso? Para transformar uma força distribuída em força concentrada, já que a nossa força é em formato retangular, eu uso a fórmula do retângulo para achar a área, que é a base vezes a altura. Base 4 vezes a altura 20. Negativa, porque está apontando para baixo. Seguindo, nós vamos somar a reação vertical em A. Positiva, porque está apontando no sentido positivo em relação ao eixo Y. E a reação vertical em B também é positiva, porque está apontando no sentido positivo em relação ao eixo Y. Eu igualo tudo isso a 0, e como eu quero achar as reações, eu isolo as reações,
faço as multiplicações aqui presentes e encontrei que VA mais VB foi igual a 105 kN. Próximo passo é fazer o somatório dos momentos em relação ao AA e igualá-los a zero. Logo, nós temos que menos 50 vezes seno de 30 graus em relação a A. Por que menos 50? Porque inicialmente nós adotamos, lembrando que nós adotamos o giro do momento positivo quando ele girar no sentido anti-horário e negativo quando ele girar no sentido horário. Logo, como a minha força está apontando para baixo e vai girar no sentido horário, ela vai girar nesse sentido horário. E eu tenho aqui o braço dela que é 2. Logo, vai ser 50 vezes seno de 30 vezes o braço que é 2. Mais a reação vertical em B, que é positiva porque está girando no sentido anti-horário, menos 4 menos 80 80 é a minha carga concentrada vezes 2, que é o braço, e eu igualo isso a zero. Aqui 50 vezes o seno de 30 vezes 2 foi igual a menos 50, mais VB vezes 4 menos 80 vezes 2. Lembrando que aqui é um sinal de vezes. Igual a zero, e eu isolo VB. E tenho que o mesmo, fazendo no caso 80 vezes 2 menos 80 vezes 2, tem aqui menos 50, fazendo as somas, aqui presente eu tenho que VB igual a 52,5 kN. E VA, como eu achei VB, eu posso voltar aqui mais acima, substituir aqui o VB, passá-lo para o segundo membro e subtrair 105 de VB e dizer que VA foi igual a 52,5 kN. Nós vamos agora para a figura 2, que segue de B a C, com o apoio do segundo gênero, inicialmente, com o apoio de primeiro gênero e com uma carga distribuída equivalente a 20 kN por metro. Com isso, nós temos o somatório das forças em relação ao eixo X igual a zero. No eixo X, a única força que eu tenho é a reação horizontal em B. Igualo isso a zero, tem que HB igual a zero. Para o somatório das forças em relação ao eixo Y, eu também igualo a zero. E eu tenho que a primeira força é menos 20, e ela está aplicada no sentido negativo. Eu transformei ela aqui numa carga, em uma força concentrada. Para isso, o que eu tenho que fazer? Tenho que, como já foi dito anteriormente, multiplicar através da área do retângulo, que é, por definição, base vezes a altura, para ser determinada a área. Eu também aqui multiplico a base, que é 2, vezes a altura, que é 20. Negativo porque está apontando para baixo. Lembrando que após calcular essa força, transformar essa força distribuída na força concentrada, ela vai estar sendo aplicada no centroide, na nossa figura. Ou seja, o centroide vale 1. Mas, a próxima força em relação a Y é o VB. O VB positivo, porque está apontando para cima em relação ao eixo Y, mais VC
reação vertical em C também está apontando para cima em relação ao eixo Y. Eu igualo tudo a zero e a partir disso eu isolo o VB e o VC, porque é o que eu quero encontrar. E tenho que, após fazer essas multiplicações e passar isso para o segundo membro, ela vem positiva. Então eu vou ter que VB mais VC é igual a 40 kN. E o próximo passo é fazer o somatório dos momentos em B, igualá-los a zero. Eu tenho que, o primeiro momento é 2 vezes VC. Positivo, porque está o sentido do girando no sentido anti-horário, menos 20 vezes 2 vezes 1. Esse 20 é negativo, porque está girando no sentido horário, igual a 1. Eu isolo o VB e tenho que VB é igual a 20 kN. Após achar VB, substituo em VC mais acima e tenho que VC é igual a 20 kN. Agora vamos seguir com a figura 3, com a parte 3 da nossa viga Gebe, seguindo com o somatório das forças em X, igualando a zero. Logo, minha reação horizontal em C é igual a zero. O somatório das forças em Y é igual a zero. E em Y eu tenho VC, uma reação vertical em C, tenho uma reação vertical em D e tenho o meu carregamento, a minha força que eu tenho aqui de 30 kN, como vocês podem ver. Igualo tudo isso a zero, isolo VC e VD. Eu digo que VC mais VD é igual a 30 kN. E o próximo passo é fazer o somatório dos momentos em C, igual também a zero. Tenho que o primeiro momento é 2 vezes VD, positivo, porque está girando no sentido anti-horário, menos 10. Esse menos 10 é um momento que já foi dado na questão. Se a gente dar uma olhadinha aqui na nossa ilustração, esse momento já foi determinado aqui. Vem negativo, porque está no sentido de giro horário. Ele vem negativo, menos 30 vezes 2,5. Esse 30, ele está negativo porque o sentido de giro dele é sentido contrário em relação ao anti-horário, ou seja, está girando no sentido horário. Iguala isso a zero. Eu tenho que VD, isolando o VD e passando todos os membros, os outros números para o segundo membro, eu tenho que VD igual a 42,5 kN. Como eu encontrei VD, eu posso aqui acima substituir o VC, o VD nessa fórmula e isolar o VC. Passando o VD para o segundo membro, eu tenho 42,5 menos 30, que é o VC, que é igual a menos 12,5 kN. Bom, continuando com a resolução das seções, nós temos aqui a seção 1, que varia de 0 a 2, com carregamento distribuído. Aqui nós temos um apoio de primeiro gênero. Aqui é a posição do nosso cortante, aqui é o momento e aqui é o normal. A normal vai ficar positiva, porque ele está em direção ao eixo X. Aqui nós temos uma força de 50, ela está negativa, porque ela está em direção ao contrário ao eixo X, vezes o cosseno de 30, que é o ângulo que ela forma. Eu igualo isso a zero. Aí, como eu quero achar a normal, eu isolo a normal e, fazendo a multiplicação, eu encontrei que N é igual a 43,3 kN. Aqui mais embaixo, nós temos vamos achar o cortante. Cortante aqui foi igual a menos 20x mais 52,5.
E aqui mais embaixo é o momento. O momento, ele está positivo, porque como a gente pode ver na figura, ele está no sentido anti-horário e foi o sentido adotado como positivo inicialmente para a gente. Menos VA, que é a nossa reação de A é o VA, vezes o X, que é o braço, está negativo porque o nosso VA vai girar no sentido horário, mais 20 vezes X sobre 2. Vinte vezes X é um carregamento concentrado, vezes o braço, que é o centroide do retângulo de X sobre 2, igual a zero. Eu isolo M e digo que M é igual a menos 20x ao quadrado sobre 2 mais VAx. Continuando, eu divido menos 20x ao quadrado por 2, fica menos 10 sobre menos 10x ao quadrado mais 52,5x, que é o VA, que a gente achou anteriormente. A próxima seção é a seção 2, que segue um intervalo de 0 a 2. Ela aqui tem o carregamento, tem um apoio de primeiro gênero, tem uma força aqui, uma força de 50 kN. Aqui nós temos o cortante, a posição dele para baixo, o momento, sentido anti-horário, e temos aqui a normal. Bom, para achar o normal, ele é positivo, como a gente pode ver, porque está no sentido positivo em relação ao eixo X, e menos 43,3 igual a zero. Eu isolo N, digo que N é igual a 43,3. Aí o próximo passo é para achar o cortante. O nosso cortante é negativo, porque ele está no sentido contrário, está apontando para baixo, por isso que é negativo. Menos 20 vezes 2 mais X, mais a reação vertical em A, que é positiva, porque ela está apontando no sentido positivo em relação ao eixo, menos 50 vezes seno de 30, igual a zero. Eu isolo o meu Q e digo que o mesmo é igual a menos 20 vezes 2 mais X, mais 52,2 menos 25. O próximo passo é para achar o momento. Nosso momento ele é positivo, o sentido de giro dele aqui também é no sentido anti-horário, mais 50 vezes seno de 30 graus, 50 é a nossa força, que foi decomposta no eixo Y, vezes o braço, que é X, como vocês podem ver, menos RVA, que é a nossa força vertical, a nossa reação vertical A, ela está negativa porque o sentido de giro dela no sentido horário, vezes o braço, que é isso aqui, 2 mais X, mais 20 vezes 2 mais X, que é a força concentrada, vezes o braço, que é o centroide, que é 2 mais X sobre 2, e igual tudo a zero. Em seguida, eu isolo M e digo que ele é igual a menos 10 vezes 2 mais X ao quadrado, mais reação vertical em A vezes 2 mais X, menos 25x. Então, o M vai ser igual a menos 10 vezes 2 mais X ao quadrado, mais 52,5 vezes 2 mais X, menos 25x. Partindo para a seção 3, ela também varia de 0 a 2, e nós temos aqui uma reação nesse ponto. Nós temos essa força distribuída, e aqui nós temos a posição do cortante, a posição do momento e a posição do normal. Aqui eu estou olhando para a esquerda, então inicialmente a gente vai começar achando normal. A normal é positiva, ela está no sentido positivo em relação ao eixo X, mais HB, que vai ser igual a zero. Aí N vai ser igual a zero.
Para achar o cortante, ele está sentido contrário em relação ao eixo, então vai ser negativo, menos 20 vezes x mais VB igual a zero. Aí, aqui, o meu cortante vai ser igual a menos 20x mais 20. Em seguida, nós vamos achar o momento. O momento vai ser positivo, está no sentido de giro, o momento está no sentido anti-horário, menos o VB, que é uma reação vertical em B, que vezes o braço. Essa VB está no sentido de giro horário, por isso que está negativo, mais 20x, que é a força concentrada, vezes o braço, que está no centroide de x sobre 2, igual a zero. Eu isolo N de que ele é igual a menos 10x ao quadrado mais 20x. Aqui é a seção 4, como vocês podem ver. E eu olhei para a esquerda e aqui eu tenho uma HC, uma reação horizontal em C, tem uma reação vertical em C. Temos aqui a posição do cortante para baixo, o momento, sentido de giro anti-horário e aqui o normal. Aqui eu quero isolar o N. Como eu quero achar o N, eu tenho N mais HC igual a zero, logo o N vai ser igual a zero. O cortante vai ser negativo, porque ele está apontando para baixo, mas a reação vertical em C igual a zero. Aí eu tenho que cortante é igual a menos 12,5, já que eu achei o VC anteriormente. Aí aqui o momento, é o que eu vou achar agora. Esse momento, ele vai ser igual a menos o VC vezes o X, que é igual a zero. O sentido de giro dele no sentido horário, essa reação vertical em C, por isso que está negativo, vezes o braço. Aí eu isolo o M e o VC vezes X, M vai ser igual a menos 12,5x, já que VC é igual a 12,5, menos 12,5. Continuando, nós ainda temos a seção 5 e 6 dessa mesma aplicação, da aplicação 2. Pronto. A seção 5, ela varia em x de 0 a 1. Aqui eu tenho uma reação horizontal, tem uma reação vertical, o momento que já veio já na ilustração do nosso problema, que vale 10 kN. Aqui eu tenho cortante, apontando para baixo, tenho M, que é o momento, no sentido anti-horário, sentido de giro dele, e tenho o normal aqui. Pronto. O normal vai ser zero. Aí após achar o normal, o próximo passo é achar o cortante. Ele vai ser o Q negativo, porque está apontando para baixo, mais o VC, que é a reação vertical em C, igual a zero. Aí eu tenho que Q é igual a menos 12,5. Já o momento, aqui, vai ser positivo, porque o sentido de giro é o sentido anti-horário, menos o 10, que é o valor do momento que já veio na nossa questão, o momento já veio ilustrado, menos a reação vertical em C, vezes o braço, que é 1 mais x, igual a zero. Então, M vai ser igual a VC vezes 1 mais x mais 10. M vai ser igual a menos 12,5, que é o valor de VC, vezes 1 mais x mais 10. A última seção foi a seção 6, que varia de 0 a 1. Eu tenho aqui uma reação horizontal, tenho uma reação vertical, tenho um momento, que vale 10 kN, tenho uma força distribuída, tenho aqui o meu cortante, o meu momento, e tenho N, que é normal. Inicialmente, o nosso normal vai ser igual a zero, o nosso cortante vai ser negativo, porque ele está apontando no sentido contrário, e menos 30 vezes x, que é a minha força concentrada, mais VD, que é a minha reação vertical em D, positiva, mais VC igual a zero. O meu cortante vai ser igual a menos 30x, mais 42,5, menos 12,5. O meu cortante vai ser igual a menos 30x, aí menos 42,5 menos 12,5 é igual a 30. Logo, o meu cortante é menos 30x mais 30.
Agora o próximo passo é achar o momento positivo, porque o sentido de giro dele é o sentido anti-horário, menos o VC, que é a reação vertical em C, negativo, porque está girando no sentido horário, vezes o braço, que é 2 mais x, menos 10, que é o momento que já veio na questão, menos o VD. VD é a reação vertical em D, está no sentido de giro horário, por isso negativo, vezes o braço. Aí eu vou ter mais 30x vezes x sobre 2 igual a zero. Logo, o meu momento vai ser igual a menos 12,5 vezes 2 mais x mais 10 mais 42,5x menos 15 x ao quadrado. Vamos fazer agora o diagrama de esforços internos solicitantes da nossa aplicação 2. Sobre o diagrama de esforço normal, nós temos que ele inicialmente tem 43,3 kN positivo, aqui ele continua positivo, aqui ele se neutraliza, fica zero, até o final. Para o diagrama de esforço cortante, ele inicialmente tem 52,5 positivo e vai decaindo para 12,5 positivo. Aqui ele começa a ficar negativo com 12,5, continua negativo, só que aumenta negativamente para 52,5. Aqui ele fica positivo para 20 e aqui ele decai para menos 20, negativo. Aqui ele fica constante em menos 12,5, negativo. Aqui ele fica positivo para 30 e aqui termina. Para o diagrama de esforço do momento fletor, ele inicialmente começa em zero, aí fica aumentando positivamente para 65, aí aqui ele vai decaindo positivamente, decai, aqui aumenta positivamente para 10, aqui ele aumenta negativamente para 12,5, aqui ele aumenta para 15 negativamente, aqui ele decai em 15, terminando em zero. Dando continuidade à nossa videoaula, nós vamos falar agora sobre o tópico pórtico. Podemos dizer que pórtico é formado por barras não alinhadas. Os pórticos podem ser divididos em planos ou espaciais. Pórticos planos é toda a estrutura em barras ou curvas situadas em um plano usualmente vertical, sob ações que os solicitam nesse plano, de maneira que tenham apenas o esforço normal e esforço cortante de vetor e o momento fletor de vetor. Pórtico espacial são barras que podem ter posições quaisquer e ser submetidas a qualquer dos seus esforços seccionais. Bom, sobre as características dos pórticos, nós podemos dizer que eles são elementos estruturais que geralmente são unidos por nós rígidos, podendo existir articulações. Pelo menos 3 barras vinculadas não concorrentes os pórticos têm e necessitam de 3 equações de equilíbrio para ser determinados, no caso de pórtico simples. Sobre a aplicação na engenharia, nós podemos dizer que os pórticos são usados em diversas obras de engenharia, como na estrutura de edifícios, onde utilizamos pórticos espaciais, utilizados também como base de sustentação de monumentos e placas de apresentação de cidades e de divisas entre estados. Os pórticos costumam ser a idealização de uma parte plana de uma estrutura tridimensional, como por exemplo, quando se considera o comportamento integrado das vigas e pilares de um mesmo plano vertical de um edifício. Particularidades para os cálculos dos esforços internos solicitantes e o traçado de seu diagrama. Como as demais estruturas em barras, os pórticos podem ser hipostáticos, isostáticos ou hiperostáticos. Para identificar o equilíbrio de um pórtico no plano XY, recorre-se
Há 3 equações de equilíbrio de estática no plano. O somatório das forças em x tem que ser igual a 0, o somatório das forças em y tem que ser igual a 0, e o somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Momentos em A, no caso, onde A é um ponto qualquer nesse plano. De modo semelhante às vigas, a equação do somatório das forças em y igual a 0 e o somatório das forças em x igual a 0 pode ser substituída por os somatórios do momento em B igual a 0, desde que o segmento AB seja paralelo ao eixo y ou x. No caso de um pórtico ter uma região fechada, é necessário abrir a região para definir uma parte do pórtico à esquerda e uma à direita a cada seção transversal da barra, de maneira a permitir o cálculo dos esforços, os cálculos dos correspondentes esforços seccionais. No caso de um pórtico aberto, é fácil determinar os esforços seccionais e então analisá-los isoladamente com o diagrama de corpo livre, e obter o diagrama dos esforços seccionais. De acordo com o raciocínio que vimos, temos o seguinte procedimento do diagrama de momento fletor. A partir de linhas referenciais associadas às barras, ordenadas representativas de momento fletores, nas seções externas e nas seções de transição. Unem-se os pontos representativos das referidas ordenadas de maneira a obter as linhas de fechamento do diagrama de momento fletor, e para cada trecho de uma barra, com um segmento linear de linha de fechamento. Bom, vamos falar um pouco sobre o diagrama de esforços internos solicitantes de um pórtico. O que é essa solicitação? É todo esforço ou conjunto de esforços que, devido às ações que se exerçem sobre um ou mais seções de um elemento estrutural. Nós temos aqui um exemplo de diagrama de esforço interno solicitante. O primeiro caso é o diagrama de esforço normal, que é dado em kN. Temos a posição do observador, como vocês podem ver, do lado esquerdo. Esse exemplo foi negativo, do lado direito também negativo. A segunda ilustração é sobre o diagrama do esforço cortante, também dado em kN. Temos aqui a posição do observador e nós vemos que do lado superior é positivo e do lado inferior é negativo. A segunda ilustração é o diagrama do momento fletor, dado em kN por metro. E nós temos também a posição do observador, e nós vemos que nesse exemplo é positivo o diagrama do momento fletor. Agora nós vamos continuar nossa videoaula resolvendo a aplicação 3. Nossa aplicação 3 é um pórtico. Um pórtico que tem um engastado aqui, tem um apoio de terceiro gênero que não permite deslocamento nem vertical e nem horizontal, e nem também permite momento. Temos aqui um carregamento em formato retangular de 5 kN por metro. Aqui nós temos mais um carregamento distribuído de 15 kN por metro. Aqui, como vocês podem ver, é um Geber. Temos um ângulo de 60 graus, que essa força está sendo aplicada aqui, está formando uma força de 10 kN concentrada. Temos um apoio de primeiro gênero aqui. E aqui temos as cotas. Tem uma cota de 1,5 metros, mais uma de 1,5 metros. E aqui a nossa cota da parte superior do nosso pórtico é de 3 metros. Pronto, feito isso, vamos agora seguir com a resolução do nosso problema.
Inicialmente, nós vamos fazer os cálculos das reações de apoio. Isso se dá da seguinte forma, fazendo o somatório das forças em X igualando a zero, das forças em Y igualando a zero e do momento em relação a A igualando a zero. Pronto. Para o somatório das forças em X, nós temos uma força horizontal A, mais uma força horizontal B, mais uma força horizontal C, que isso vai ser igual a 5 mais 10 vezes cosseno de 60, e fazendo as seguintes multiplicações e somas, eu tenho que o somatório das forças em X é igual a 10 kN. Já para Y, eu vou ter uma reação vertical em A, positiva, mais uma reação vertical em B, menos 10 vezes cosseno de 60 graus, que vai ser igual a zero. Para a somatória dos momentos, que também tem que ser igualados a zero, eu tenho inicialmente menos 1,5 vezes 15 vezes 3 sobre 2, mais 3 vezes a reação vertical em A. Eu isolo VA e tenho que o mesmo é igual a 11,25 kN. Como eu achei VA, eu substituo aqui em cima para achar VB. Isolo VB, faço as multiplicações e somas e encontrei que VB foi igual a 16,25 kN. Após esses somatórios das forças em relação a X e Y e seguindo os momentos, nós vamos partir agora para os cálculos dos esforços internos solicitantes, que vai ser dado a partir do somatório das seções. Bom, vamos começar pela primeira seção. A seção 1 varia de 0 a 3 e o somatório das forças dela igual a zero. Ela tem a normal igual a zero, tem o segundo somatório de forças da transversal igual a zero, cortante de X é igual a VA. Já o somatório dos momentos, ele vai ser positivo no sentido anti-horário, eu tenho que igualar a zero. Aí eu tenho que vai ser a reação vertical em A negativo, porque vai girar no sentido horário, vezes o braço, que é X, mais momentos vezes X igual a zero. Como vocês podem ver, aí M de X, o momento vai ser igual a VA vezes X. Aqui é o sentido, aqui é onde está o observador, a nossa seção. Aqui vocês podem ver, ó, o cortante, a posição do cortante, a posição do momento e a posição do normal. Vamos seguir com a seção 2, que varia de 0 a 3. Ela vai ter o somatório das forças inicialmente igual a zero, logo a normal de X vai ser igual a zero. Aqui o somatório das forças que está na transversal tem que ser igual a zero, assim o cortante de X vai ser igual a VB. Já para o somatório dos momentos, vai ser igual a zero, eu tenho que M de X vai ser igual a menos VB vezes X. Por que VB é negativo? Porque está no sentido de giro, está no sentido horário, vezes o braço, que é X, mais M de X igual a zero. Eu isolo M de X e tenho que o mesmo é igual a VB vezes X. Está aqui a nossa seção. Aqui é o observador, onde está posicionado. Vamos partir para a terceira seção, que varia de 0 a 1,5. A normal para essa seção é 0, o cortante é VRB e o momento é VRB vezes X. Para a seção 4, varia de 1,5 a 3. A normal também é 0, o cortante de X é igual a VRC e o momento de X é igual a VRC vezes X. Bom, pessoal, agora nós vamos desenhar o diagrama dos esforços internos solicitantes. Para o normal vai ser igual a zero, por isso que não foi feito. Aí aqui é o diagrama do momento. O diagrama do momento existe e ele variou de 0 a 33,75 inicialmente kN, depois caiu para 48,75 kN e terminou positivamente em 48,75.
do último diagrama do cortante. Ele foi positivo em todos os momentos, começou em 0 e terminou em 16,25 kN. Bom, pessoal, a nossa videoaula vai ficando por aqui. O meu muito obrigada.